Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui na casa de Deus para prestarmos ao Senhor o nosso culto de louvor e gratidão ao nome do nosso Deus. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui conosco o irmão Márcio, o irmão João Carlos, o irmão Valdemir, e juntos nós estamos gravando esse vídeo para que esse culto chegue na sua casa, mas antes ele vai chegar no coração do nosso Deus. Quero convidar o irmão Márcio, que vai estar louvando ao Senhor, e logo em seguida nós vamos estar trazendo a mensagem de Deus para o nosso coração. Deus abençoe, irmão Márcio. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Que louvor maravilhoso, onde nós possamos
refletir a importância de deixarmos tudo no altar do Senhor. Eu quero meditar com vocês nessa noite de domingo, meus irmãos, sobre a glória de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, o livro Saída, onde Deus tirou o seu povo lá da terra do Egito e colocou na terra prometida. Mas quando ele chega no versículo 29, o Senhor diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que pelo seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Meus queridos, a glória de Deus se refletiu no olhar, no rosto, no semblante daquele homem. Eu quero pensar com vocês sobre o reflexo da glória de Deus nas nossas vidas. Coisas fantásticas aconteceram no Monte Sinai. Moisés era um homem que olhava para Deus e ele trazia a vontade de Deus para o seu povo, e a todo momento ele estava ali buscando do Senhor. Quando nós vamos ali no Êxodo capítulo 31, versículo 18, ele foi no mesmo local e Deus deu para ele levar ao povo as primeiras tábuas da lei. Elas foram quebradas por conta de Moisés ter deparado com aquele bezerro de ouro. Mas Deus novamente era importante demais, e Deus não poderia deixar o povo sem receber a sua lei. Agora no Êxodo 34, pela segunda vez, Moisés vai no Sinai e recebe de Deus as orientações. Ele desceu com as tábuas da lei. Então a importância é que, além de ele trazer a lei por escrita, ele teve um contato íntimo com Deus. Durante 40 dias ele esteve ali na presença de Deus. Meus irmãos, nessa mesma presença, Moisés recebeu de Deus a lei para trazer ao seu povo. Mas algo fantástico, todo mundo pôde ver que a presença de Deus na vida daquele homem refletia que algo extraordinário havia acontecido. O mesmo deveria acontecer conosco nos dias de hoje, ou seja, deveríamos refletir também a glória de Deus sem saber, sem percebermos, de maneira natural, assim como uma criança no momento em que ela está brincando, ela nem percebe, e todo mundo olha para ela e vê aquela pureza. Meus irmãos, refletir a glória de Deus não deve ser forçado. Refletir a glória de Deus deve ser algo natural na vida do homem e da mulher do Senhor. Isso porque é difícil ficar igual depois de estar na presença de Deus. Meus queridos, é difícil ser a mesma pessoa depois de você passar um período na presença de Deus. É difícil ser o mesmo quando nós estamos na presença do Senhor. Alguma coisa muda dentro de nós. Algo novo, algo fantástico sempre vai acontecer quando nós vivemos Deus, quando nós vivenciamos Ele. É difícil evitar a transformação de Deus em nossa vida. Quando Moisés desceu, as pessoas olharam e perceberam que ele havia estado com Deus. Sabe, meus irmãos, Moisés saiu com o rosto brilhando e as pessoas perceberam. Os homens, as mulheres, todos que estavam ali perceberam que o rosto daquele homem brilhava, tinha algo diferente nele. As pessoas perceberam alguma diferença muito grande depois do culto na sua vida? Será que quando nós saímos no domingo à noite, as pessoas percebem que nós estivemos com o Senhor? Será que depois de um período de oração, as pessoas percebem que nós estivemos? Quando nós paramos e olhamos e analisamos e refletimos e extraímos da Bíblia lições, será que as pessoas percebem que nós estivemos com Deus? Sabe, meus irmãos, quando nós perdoamos alguém, quando nós vivenciamos situações difíceis ou de crises, como estamos agora no nosso país, ou no mundo, melhor dizendo, as pessoas vão olhar e dizer: tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Como nós reagimos nas dificuldades, as pessoas percebem que há algo diferente. Meus queridos, o que os outros dizem quando você sofre por amor a Cristo,
Interessante que Moisés, quando ele desceu pela primeira vez, ele ficou muito chateado, porque quando ele trouxe a vontade de Deus ali, as leis de Deus para que os homens fossem guiados por ela, ele se deparou com aqueles homens adorando um bezerro de ouro. Mas a vontade de Deus para nós é maior do que a vontade do inimigo. Deus insiste, mais uma vez, Deus chama Moisés para o monte, 40 dias, 40 noites, oração, contato com o Senhor, e Moisés novamente desceu para abençoar o povo. O que eu aprendo com isso? Não importa o que você tenha feito, Deus se interessa por você. O que os outros dizem quando você está amando por causa de Cristo? Você tem amor pelas pessoas? Estar com Deus é mais do que passar por Deus. Estar com Deus, meus irmãos, é muito mais do que passar um tempo. Muitos vivem passando por Deus sem nunca ter vontade de ficar com Ele, de buscar as orientações. Felizmente, meus queridos, sempre há quem anda com Deus, como Moisés andava e alguns outros também, porque somente quem anda com Deus tem a oportunidade de ser transformado e também de transformar os outros. É essa a vontade de Deus para nós no dia de hoje, meus irmãos. Não tem como refletir a glória de Deus de uma forma tão clara, sem viver diariamente com Ele. Moisés não dava um passo sem buscar o Senhor. Aliás, era ele quem observava a nuvem, era ele quem observava a coluna de fogo, era ele que guiava. Deus falava através de Moisés. Meus queridos, Deus quer falar para o mundo através de você. Deus quer falar com a sua família através de você. Deus quer falar com seus vizinhos através de você. Meus irmãos, refletir a glória de Deus sem viver na sua presença é tão difícil quanto foi para Moisés manter o rosto brilhando. Interessante que ele cobriu o rosto para não mostrar que, com o passar do tempo, aquele brilho ia desaparecendo. Eu quero crer que ele sentiu saudade do período onde ele estava junto com o Pai, momento gostoso, momento íntimo com Deus. Sabe, meus irmãos, como é que nós estamos vivendo os dias de hoje? Não havia povo no mundo que testemunhasse tantas maravilhas. O povo viu maravilhas. Êxodo capítulo 34, quando ele chega no versículo 10, a palavra de Deus diz assim, que eu quero ler para você. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Deus tem coisas grandes para fazer no meio do seu povo, queridos. Nós estamos vivendo uma pandemia no mundo, mas eu aprendo que quanto mais as trevas forem densas, mais vai brilhar a luz do Senhor na vida do seu povo. Acredita nisso, meus queridos? O reflexo da glória do Senhor estava estampado no rosto de Moisés quando ele saía da presença de Deus, mas era um brilho temporário, durava pouco tempo, as pessoas sentiam medo. Moisés cobriu o rosto, porque o brilho ia enfraquecendo, conforme eu falei, mas porque a glória de Deus diminuía. Se o rosto de Deus é santo, justo e bom, é porque eu tenho que ficar constantemente na presença de Deus. Quanto mais perto dele, mais eu vou ter brilho. O motivo também é que o pecado não existe. O pecado não existe, meus irmãos, se o homem não tiver, presta atenção, o pecado não existe se o homem estiver a todo momento se limpando, se tratando, sabe, meus irmãos, se consagrando ao Senhor. Esse pecado não vai ter domínio sobre as nossas vidas. O brilho nunca vai ficar ofuscado. Nós entendemos que pela lei todo ser humano, inclusive Moisés, adquiriu a certeza de que é pecador e que é culpado perante Deus. Mas Jesus Cristo, Ele veio e cumpriu toda a lei. Moisés trouxe a lei, Jesus Cristo trouxe o cumprimento da lei.
Ele cumpriu toda a regra, meus irmãos. Ele veio para trazer agora um brilho permanente que não apagava no dia seguinte, nem no outro e nem no outro. É pela graça que a lei não pode dar, Jesus pode dar, porque pela graça nós somos salvos. Cristo trouxe a lei do perdão. Sim, Ele trouxe essa lei do perdão para o nosso coração em trevas. Ele traz também a luz de Cristo e ela permanece em nós pela fé. Moisés agia pela lei. Era por isso, meus irmãos, ele agia pela lei. Nós agimos pela graça, tendo o rosto e o coração iluminados. O nosso rosto e o nosso coração nunca deixam de ser iluminados. Quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, eu quero ler com você, 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 18, ele diz algo tremendo: e todos nós, com o rosto desvendando, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ah, meus irmãos, é pela graça que nós vivemos refletindo a glória de Deus em qualquer circunstância. Meus irmãos, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, os nossos olhos espirituais se abrem. Eu começo a ver aquilo que eu não via antes. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que quando, porém, algum desses se converte ao Senhor, o véu é retirado. Moisés colocava o véu para cobrir. A conversão tira o véu para que eu possa ver o Senhor face a face. Nós queremos vê-lo de verdade, meus irmãos. Queremos receber do Senhor a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A lei revelou a culpa, a graça nos revela que o Senhor resgatou-nos da condenação. Você é resgatado pela graça, pelo sacrifício de Cristo. Nós temos paz com Deus. Meus irmãos, a cruz é a nossa paz. Nós temos paz com Deus em Cristo. E refletir a glória de Deus nesse dia. Você quer refletir a glória de Deus nesse domingo, sem parar, sem cessar? Então viva em constante arrependimento. Arrependa-se, sabe? Cada vez que você sentir que está em pecado, chega ao Senhor e se arrependa. Faça isso. Nunca pare de se arrepender. Nunca pare de pedir perdão a Deus. Não deixe o pecado se acumular. É assim que nós manifestamos essa maravilhosa glória, esse ministério glorioso de Jesus em nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória. E por último, eu quero terminar essa mensagem falando para vocês em um momento aonde as pessoas viram, aqueles homens viram ali, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, que eles olharam a coragem de Pedro e João, homens que eram corajosos e que eram homens comuns, homens que não tinham instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meus queridos, você quer refletir a glória de Deus na sua vida? Você quer refletir a glória de Deus aonde você caminhar? Faça isso. Esteja com Jesus. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe ricamente. Fique na paz do Senhor. E Deus te abençoe.